Olá, concurseiros, tudo bem? Professor Alessandro Pinon, aqui na nossa loja do concurseiro, curso online que mais cresce em todo o Brasil. Olha só, concurseiro, mais especificamente você que irá realizar a prova da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua, Semutran. Eu trago aqui para nós, concurseiro, uma dica imbatível, tá? Uma dica imbatível sobre atualidades. Como você sabe, concurseiro, principalmente a banca organizadora do concurso, a CETAP, ela tem a característica de cobrar nessa disciplina aqui bem em cima do lance. Tá? Então nós escolhemos um assunto, um tema que pela nossa experiência nós temos a convicção de que irá se propagar esse tema até basicamente a véspera da prova, até a semana anterior da prova, por exemplo, né? Por isso que nós escolhemos um tema. Bom, professor, mas tem vários temas lá no conteúdo programático de atualidades. Tem economia, política, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, tecnologia, transporte, saúde, né? Diversos lá no conteúdo. Qual foi o tema que você achou relevante, professor, trazer para a gente? Olha só, concurseiro, então eu tenho aqui um tema atual, tá? Primeira situação, você tem que identificar se esse tema tem relevância, se tem grande repercussão, seja internacional, nacional ou na escala local. A CETAP adora temas de grande repercussão, tá? Então, nós escolhemos aqui as manchas de óleo em praias do Nordeste, que é um tema que se encaixa de forma prioritária no tópico meio ambiente do conteúdo programático, tá? Então, manchas de óleo em praias do Nordeste. Lógico que de forma secundária, né, vai ser trabalhado aqui também a política, né, além do meio ambiente, a questão da energia, já que o petróleo, e também de relações internacionais, quando se aponta através de análises, né, de partículas, de moléculas, que esse petróleo encontrado nas praias do Nordeste é venezuelano, né, segundo a pesquisa, não se pode, né, afirmar diretamente. Então aí já é relações internacionais. Mas o bojo central do tema atual são manchas de óleo, né, em praias do Nordeste. Então, é o seguinte, concurseiro, temos que desenvolver a seguinte estratégia, né, para ter bastante informação sobre o tema. A primeira estratégia é o tópico do conteúdo. Então, nós já encaixamos, né, esse tema atual, tá? Manchas de óleo em praias do Nordeste, ele se encaixa na parte mais de meio ambiente do nosso conteúdo programático, é o tópico do conteúdo. Depois, a localização do evento, aonde ocorreu e está ocorrendo essas manchas de óleo. Nós sabemos que nos 9 estados nordestinos, né? Inicialmente não chegou em todos, mas agora, né, nesse exato momento, já abrange locais de todos os estados nordestinos. Perfeito? A origem do problema, né, é uma origem que não podemos ainda definir, é uma origem indefinida. As investigações estão apurando a origem desse problema. Vamos desenvolver também legal essa parte. E as repercussões, quais são os danos ambientais na fauna marinha, né, o dano para os pescadores, para as unidades de conservação, para o turismo, para a economia local, perfeito? E qual a ação do governo, né? Quais são os órgãos federais que estão atuando, né, dentro da remoção desse óleo nas praias nordestinas? Perfeito? E também, né, fazer uma discussão sobre as principais críticas da atuação do governo. Então, concurseiro, na verdade, essa é uma estrutura metodológica para a gente poder cobrir o tema, né, com grandes informações e possivelmente caindo uma questão, nós iremos acertá-la certamente. Perfeito? Tranquilo. Então, com relação à localização do evento, concurseiro, tá? Nós sabemos que realmente em todo o litoral nordestino, tá? Começa aqui basicamente, né, a região nordeste pelo Maranhão, a região da Ilha do Maranhão, né, até mesmo as unidades de conservação, os parques nacionais,
tá? O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, mais aqui para o Piauí, a área de proteção ambiental federal do Delta do Parnaíba, mais para o Ceará também, né? O Parque Nacional de Jericoacoara. Então, quer dizer, nós temos essas manchas de óleo, né, em todos os estados nordestinos. Inclusive, o estado que tem mais pontos de manchas de óleo é o Rio Grande do Norte. E o estado que tem o menor quantitativo é o Piauí. Perfeito? Então, essas manchas de óleo ocorrem no litoral de todos os estados nordestinos, concurseiro, segundo o IBAMA. Então, aí, no caso, a localização do evento. Perfeito? Tranquilo, então? Beleza, a origem do problema, concurseiro, não é possível a gente se afirmar ainda de onde viria, né, esse óleo. E aí tem várias hipóteses, né? Algumas estão sendo consideradas, outras hipóteses já foram descartadas desse problema. Bem aqui, olha, né, quais as principais hipóteses? Né? Inicialmente se propagou a hipótese de que poderia ser a limpeza de navios em alto mar. Só que pela quantidade de óleo já retirado das praias, né, do que a Marinha retirou também das praias, o Exército, né, o IBAMA, né, o ICMBio, enfim, do que todos já retiraram, já se constatou que não é uma simples limpeza de navio. Em outras palavras, a quantidade de óleo descarta essa limpeza. Perfeito? Então não pode ser. Outra situação, outra hipótese seria uma fissura no fundo do mar, uma fissura no assoalho oceânico. Tá? Também uma hipótese descartada, porque se tivesse essa fissura, né, estaria, de certa forma, jorrando esse óleo e no epicentro do oceano teria uma mancha maior que seria de fácil identificação. Tá? Beleza, não pode ser também essa questão de uma fissura no fundo do mar. Né? Professor, uma outra hipótese, uma ação criminosa, realmente, é uma hipótese que está sendo considerada e investigada. Né? A ação criminosa também pode ser. Pode ser também, que é uma hipótese mais provável, a troca de óleo entre navios, um acidente entre a troca de óleos, né, em alto mar. Isso aí também é bem plausível, né? É uma hipótese bem mais aceitável, segundo as investigações. Tá? Tudo bem, então tem várias hipóteses. Então, no momento, a origem do problema não é possível a gente afirmar, tem diversas hipóteses aí. Tá? Segundo o IBAMA, o óleo tem a mesma origem, tá? E a Petrobras também, ela concluiu através de análises de laboratório que esse óleo, a partir de comparações de moléculas, não é o óleo que a Petrobras trabalha, não é o óleo que a Petrobras comercializa, produz, né? Não é esse óleo aí encontrado nas praias do Nordeste. Perfeito? Tranquilo? Então, a análise da Petrobras indicaram isso, que não é o óleo da empresa. E está mais para ser um óleo venezuelano, né? Segundo os cientistas, né, essa análise faz com que se constate um DNA. Cada petróleo tem um DNA, vamos dizer assim. E esse DNA identificado, ele é compatível com o petróleo venezuelano. Tá bom, concurseiro? Mas não se pode afirmar, acusar de que foi ainda um ato criminoso nesse momento, né? As investigações estão ocorrendo. Pode ser, né, um acidente entre navios, por exemplo, e um desses navios poderia ser um petroleiro venezuelano. Então, perfeito. Então, a origem do problema ainda é incerta nesse sentido, tá? Aqui, olha, algumas notícias que desenvolvem isso que eu estou explicando para vocês, como, por exemplo, manchas em praias do Nordeste são mistura de óleos venezuelanos, diz o relatório da Petrobras, aqui em 8/10/2019. Perfeito? Outro aqui, ó, óleo que atinge o Nordeste pode ser da Venezuela, apontam análises da Petrobras. Então, realmente, o óleo ele pode ser, né, da Venezuela. Um navio transportando, um vazamento,
um navio afundado também, se descartou bastante essa ideia, né, de que o navio tenha sido afundado, porque não houve, né, nenhum boletim de ocorrência, não houve nenhum registro, né, do desaparecimento de um navio petroleiro, né, nos últimos meses. Então, também descarta essa hipótese, né, sobre o navio afundado. Tá bom? Então, beleza, sobre a origem do problema ainda está incerto, mas tem essas hipóteses. Bom, e as repercussões, concurseiro? Como você sabe, as repercussões no danos na fauna, na marinha, principalmente as tartarugas, né? Algumas aves, né, já foram encontradas mortas na praia, né? As tartarugas marinhas principalmente. Perfeito? Além desses danos à fauna marinha, nós temos danos a várias UCs, ou seja, várias unidades de conservação, desde aqueles parques nacionais que falei para vocês, dos Lençóis Maranhenses, né, da área de preservação ambiental do Delta do Parnaíba, que é federal, do Parque Nacional de Jericoacoara, outras unidades de conservação que preservam os corais, por exemplo, no litoral nordestino. Então, segundo informações, já são cerca de 14 unidades de conservação, né, atingidas, né? E diversas áreas de manguezais também, porque muitos rios desaguam, né, pelo Nordeste, e o final do rio, a Foz Estuarina, tem esses manguezais. Já é difícil tirar o óleo em praias, você imagina, concurseiro, em manguezais. Perfeito? Então, realmente, esses danos, essas repercussões, esses efeitos à fauna marinha, às unidades de conservação, prejuízos à economia local. Certamente que os banhistas, né, quem vai fazer turismo de lazer nas praias, vão se afastar desses locais atingidos. Não vão querer o contato com o óleo, né? Não vão querer problemas futuros com a pele. Perfeito? Então, realmente tem um prejuízo ao turismo, à economia, aos bares, aos restaurantes e também, né, para o setor hoteleiro e também para os pescadores, né, daquela região. Perfeito? Então, um prejuízo realmente à economia local. Olha só, concurseiro, manchas de óleo atingem reserva extrativista do Maranhão, tá? Já são 12 unidades de conservação poluídas no Nordeste. Aumenta esse valor, viu, concurseiro? Atualizando, já são cerca de 14 unidades de conservação. E especificamente essa notícia aqui do G1 Natureza, tá? Em outubro de 2019, trabalha a reserva extrativista de Cururupu, no Maranhão, onde a comunidade depende, né, desse extrativismo animal no mar, principalmente. Perfeito? Tranquilo? E outra aqui, Marinha informa que já retirou 900 toneladas de óleo em praias do Nordeste. Então, 900 toneladas de óleo em praias do Nordeste já descarta realmente uma simples limpeza, né, de navios em alto mar, né? Só a Marinha aí, as notícias do UOL também, de outubro de 2019. Perfeito essas repercussões, concurseiro? Então, temos que estar ligado nesse assunto, tá? Olha só, manchas de óleo no litoral norte de Alagoas, né? Imagina só, essa parte bem mais escura, bastante óleo, né? Por isso que afasta os banhistas, os turistas, a economia local tem um prejuízo muito grande. Tartarugas cobertas de óleos foram encontradas em praias do litoral nordestino, um dano, né, significativo para a fauna marinha aí. Olha só aí os créditos das imagens, tá bom? E a ação do governo, professor? Nós fomos lá no Ministério do Meio Ambiente, no site do Ministério do Meio Ambiente, tá? E pegamos aqui a nota do dia 16/10. Tá? Que mostra, de certa forma, essa ação do governo. Tá? Nós verificamos estados e municípios atuando bastante e reclamando do governo federal pela morosidade da chegada, né, desses órgãos aqui em suas praias. Tá? E também pela questão de falta de equipamentos, as críticas aqui vão em cima também do contingente, né, do número, né, de pessoas trabalhando, até mesmo porque muitos
desses órgãos como o IBAMA e ICMBio têm um quantitativo de trabalho reduzido, né? Precisa cada vez mais de concursos públicos, né, nessa área para aumentar o contingente. Bom, concurseiro, então lá no site do Ministério do Meio Ambiente nós temos essas informações, né? O governo ele rebate essas críticas. Ele rebate as críticas no seguinte sentido, de que desde quando começou ali por volta de 2 de setembro, né, o problema das manchas de óleo no Nordeste, tá, o governo já acionou o Plano Nacional de Contingência, que é o PNC, e também já acionou um grupo para acompanhar e avaliar o GAA, tá? O GAA e o PNC, o Plano Nacional de Contingência, né? Uma força-tarefa que envolve desde universidades federais, Força Aérea Brasileira, estados e municípios, Exército, Polícia Federal, Petrobras, IBAMA, ICMBio, Instituto Chico Mendes e Agência Nacional do Petróleo. Uma série de grupos federais, de órgãos federais envolvidos nesse desastre ambiental, né? Então fica ligado, hein, concurseiro, porque desastre ambiental é bastante cobrado em provas de atualidade. Nós estamos falando aqui, no caso da banca Setap, nós estamos falando na prova do Semutran, tá? Só que realmente, concurseiro, quem for fazer agora provas de concursos, né, até o final aí basicamente de 2019, né, até dezembro, este assunto aqui ele é de grande serventia, tá? No âmbito das atualidades, essas manchas de óleo em praias do Nordeste. Serve para o Semutran, serve para outros concursos também no âmbito que tiver, logicamente, atualidades. Perfeito? Beleza, concurseiro? Então, olha só o trabalho da Marinha, né? Aqui envolvido mais de 1.000 homens, helicópteros, aviões e barcos estão sendo empregados aí para fazer a retirada desse óleo. Tranquilo? Perfeito, concurseiro. Então, não esqueça aí dessa metodologia criada, tá? Em cima daquele tema relevante, daquele tema que tem grande repercussão. No caso, este tem grande repercussão nacional e até mesmo internacional, né? Até mesmo internacional. Então, eu tenho certeza que você vai fazer parte do nosso time. Que você vai fazer parte desse time campeão dos nossos cursos online por um valor muito justo, concurseiro. Tudo isso por esses R$ 253 apenas. A turma aqui, ó, o curso online de Semutran, agente de trânsito, um curso completaço para a sua aprovação. Que curso? O que é um curso completaço? Um curso completaço é aquele que tem a revisão final online de véspera, é aquele que te dá material, apostila em PDF, é aquele com videoaulas de teoria, exercícios e mais simulados. Caramba, professor, o curso realmente é completo. Tem exercício, tem simulado, tem PDF, tem aulas de teoria e ainda tem a revisão final. Na véspera da prova, ali na semana que antecede, né, você vai ter essa revisão final de todos os conteúdos ali. Perfeito? Beleza, agente de trânsito. Ainda aqui nós temos um outro curso online no valor de R$ 37, Semutran, agente de trânsito. No caso, se você quiser somente a revisão final online, que é a nossa revisão de véspera, tá? São cerca de 10 horas de vídeos disponíveis na semana da prova, concurseiro. Então, não perca esta oportunidade, tá? www.lojadoconcurseiro.com.br, a sua aprovação. Aqui eu trago, né, alguns exercícios. Eu trouxe uma questão, concurseiro. Realmente, nós temos que elaborar essa questão, né? É um tema novo, então certamente temos que fazer, não vamos encontrar em nenhum banco de dados questão similar. É algo até mesmo inédito, né? Para o Brasil, né? As autoridades nem estavam preparadas para esse evento que aconteceu no litoral nordestino, essas manchas de óleo. Então eu trago aqui a seguinte questão, olha só, né? Nós acabamos citando aqui, né? Retirando aqui entre aspas a notícia do G1, tá? Que diz assim: as manchas de petróleo em praias do Nordeste já atingiram 200 localidades, em 78 municípios e, concurseiro, 9 estados, que são os 9 estados nordestinos: Maranhão,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o último a chegar foi na Bahia. São 9 estados. Tá? No início de setembro, o balanço mais recente do governo é desta segunda, 21. A substância é a mesma em todos os locais, petróleo cru. O fenômeno tem afetado a vida de animais marinhos e causado impactos nas cidades litorâneas. Olha só, né? Aí vem a pergunta, concurseiro. Sobre as hipóteses da origem do material, conversamos sobre isso, poluente, considerada pelas autoridades federais e que ainda estão sendo investigadas, assinale a mais provável. Então, qual seria a hipótese mais provável? Né? O despejo criminoso, um navio afundado, né? Descartamos o navio afundado, a limpeza de tanques também descartado. Estaria realmente a hipótese mais provável entre um acidente durante a passagem do óleo e o despejo criminoso. Né? Então, o despejo criminoso ele vem sendo muito politizado, né? Vem sendo muito politizado. Dificilmente, né, mesmo que seja a Venezuela, né, o Nicolás Maduro tenha autorizado, né, um navio fantasma, vamos dizer assim, a atuar e lançar óleo na costa brasileira. Então, a hipótese mais provável, sem dúvida, é o acidente durante a passagem de óleo entre petroleiros. Tá? Então, aqui a letra D. Perfeito? Tranquilo, concurseiro? Beleza? Deu para entender aqui, olha só, a perguntinha. Legal, valeu. Muito obrigado, concurseiro, por ter assistido aí a nossa grande dica, né, do conteúdo da meio ambiente da disciplina Atualidades. Valeu, concurseiro!